Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, Amados irmãos e irmãs, em nossa catedral, que alegria, como eu dizia no começo, estar celebrando o quarto domingo da Páscoa, celebrando a acolhida oficial em nossa catedral do novo Papa Leão XIV, e também quarto domingo da Páscoa, Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Minha saudação não só a vocês que aqui estão, mas também todos que participam pelos meios de comunicação social, de modo muito especial pela nossa Rádio Vida Nova FM. Minha saudação chega a toda a diocese, a muitos e muitas que estão participando conosco. Essa missa é histórica, é a primeira missa na catedral sob o pontificado do Papa Leão XIV. Eu vou falar um pouquinho depois. Nós ouvimos a palavra de Deus. O Evangelho de João, sempre no quarto domingo da Páscoa, pequenina passagem, mas de uma densidade inexplorável, inesgotável. São apenas 4 versículos, mas quanta riqueza. Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 10, ele se apresenta como o bom pastor. O bom pastor. Muitas vezes nós empobrecemos essa imagem do bom pastor, adocicamos ou romantizamos essa imagem, mas ela é muito profunda, essa imagem do bom pastor. No capítulo 9, Jesus fez um sinal e ele está sendo incompreendido, está sendo perseguido pelas autoridades. Depois confira o versículo 31. Queriam eliminá-lo. Como ele se apresenta como bom pastor? Como é que ele cura o cego? Quem que ele pensa que é? As autoridades assim pensaram. Sobretudo quando ele disse no final hoje, eu e o Pai somos um. Ele se auto-apresenta na comunhão com o Pai. Ele é verdadeiramente Deus, mas nem todos aceitaram.
e isso lhe custará mais para frente a própria vida. Quero aprofundar essa imagem do bom pastor, que está lá refletida em Ezequiel 34. Quando o povo estava sofrendo, Deus mesmo falou: eu mesmo vou conduzir o meu rebanho machucado, maltratado. E eles terão um pastor, e esse pastor é Jesus, que vem para um rebanho abatido, que vem para um rebanho machucado, vem para resgatar a vida de um povo faminto, um povo doente, um povo sem esperança, como ouvimos em Lucas 4, 16, 21. O bom pastor, diferente das lideranças do seu tempo, Jesus é um pastor diferente, porque ele não tira a vida do rebanho, ele dá a vida pelo rebanho, totalmente diferente, incompreendido pelas autoridades e acolhido pelos pobres, pelos simples. E é no versículo 27 que nós escutamos um versículo de extrema importância. Disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 3 verbos: escutar, conhecer e seguir. O discípulo de Jesus, a ovelha do rebanho do Senhor Jesus, tem que viver esses 3 verbos: escutar Jesus, conhecer Jesus e segui-lo. Escutar a palavra de Deus, conhecer Jesus, o bom pastor, significa a mesma coisa que viver a sua palavra no seguimento. A vida cristã consiste, o discípulo missionário de Jesus, o peregrino da esperança que somos. A nossa vida consiste em escutar a voz do Senhor, conhecê-lo, amá-lo e segui-lo. Agora, isso tem um preço. Isso tem um preço. Esse bom pastor, como eu disse, diferentemente, ele dá a vida para o rebanho, para que nenhuma ovelha se perca. E ninguém vai tirar da mão dele. Jesus é o Senhor do rebanho, o divino pastor do seu rebanho. Um pastor que dá a vida, que entrega a vida, que se doa, que ama e ama até o fim. Tendo nos amado, nos amou até o fim. Amados irmãos e irmãs, não basta dizer que ama, que você acredita em Jesus. É preciso ouvir a sua voz. É preciso conhecê-lo, crescer cada dia na intimidade, na amizade com Jesus. E é preciso cada dia segui-lo com coragem, sem medo, com empenho, com dedicação. Ele é a voz que o mundo precisa ouvir. E hoje, creio que o mundo, de tantos barulhos, de tantas vozes, podem levar as pessoas ao sofrimento, ao vazio e à perda de sentido. Que, aliás, é um dos tópicos da mensagem do Papa Francisco, ainda em vida, que ele nos deu para esse dia. A existência humana, a felicidade de uma pessoa é diretamente proporcional à sua escuta da palavra de Deus, ao conhecimento do bom pastor e o seguimento de Jesus. Impossível ser feliz se não formos bons de ouvidos à voz de Deus. E o que é importante, a voz de Deus não se ouve tão apenas pelos ouvidos, mas com os ouvidos do coração. Muitos podem ouvir a missa, podem ouvir a homilia, podem ouvir a pregação, mas ficar só no ouvido. Mas a palavra de Deus tem que cair lá dentro do coração da gente, para nos renovar na fidelidade, para nos renovar no seguimento,
para nos renovar nessa atitude de Jesus, imitá-lo na doação de nossa vida. Ele é o bom pastor, nós somos o rebanho. E não é fácil. Paulo, na primeira leitura, pregando a luz das nações, enfrentou, teve gente que aceitou, teve gente que não aceitou. A primeira leitura deixa bem claro que algumas pessoas abraçaram a pregação, mas outros instigaram, até mulheres ricas religiosas, homens influentes, uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Não foi fácil a missão de Paulo, de Barnabé. Ser voz de Deus, ser uma palavra de Deus, ter a atitude de pertencer ao rebanho de Jesus, pode trazer rejeição, incompreensão. Não obstante, é preciso manter firme na missão. Gosto muito do final da leitura primeira. Com toda a dificuldade, com toda a rejeição, os apóstolos, cumprindo o que Jesus falou, sacudiram contra ele a poeira dos pés, foram para Icônio, e os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Interessante, às vezes na vida de igreja, podemos enfrentar dificuldades e a primeira tentação é ficar triste e largar a mão de tudo. Eu converso sempre com os padres, ainda hoje estava falando com o padre Anderson, né, padre Anderson? As dificuldades, as incompreensões, falta de apoio, falta de incentivo. Mas nós não somos seguidores do Muro das Lamentações, mas do altar da redenção. Nós seguimos um bom pastor. Paulo enfrentou dificuldades e não abandonou. Seguiu firme e forte, não se acovardou, não foi omisso. Avançou. Não podemos parar. Creio que essa é a nossa missão, como bispo também, ou como cura dessa catedral, seja em que paróquia for, tem quem abraça conosco, soma conosco, tem os indiferentes e tem até a oposição. Aí nós não vamos fazer a nossa missão, aí que tem que fazer. Os catequistas experimentam isso. Trabalhar na igreja, muitas vezes, também nos leva a experimentar, talvez em dose muito menor que Paulo. É preciso manter fé, manter a fé, manter a coragem. Não abandonar a missão, não abandonar o rebanho que nos foi confiado. E creio como educadores de uma família também, ou viver a vida cristã no dia a dia, nem sempre seremos compreendidos, mas não podemos trair o bom pastor, Jesus. Seguir o bom pastor tem rejeição, essa é a palavra forte da primeira leitura. Mas também seguir Jesus, o Cordeiro imolado, o Cordeiro vencedor, não é fácil. Os primeiros cristãos lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, mas saíram vitoriosos. A visão de João é maravilhosa. Depois, se vocês puderem, leiam o capítulo inteiro de Apocalipse 7, os 7 selos. Seguidores de Jesus não são perdedores, são vencedores. O próprio Paulo disse aos romanos, com Jesus somos mais que vencedores. E ali na visão de João, o Cordeiro está no meio do trono, será seu pastor, conduzirá as fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus tem sempre a última palavra. O Cordeiro, Jesus, é vencedor, como nós contemplamos no Círio Pascal, que foi aceso no Sábado Santo. O inimigo não venceu, o Cordeiro venceu. E a nossa vida, se eu dizia da importância ou a coragem de enfrentar a rejeição, agora também a
perseguição e até no extremo do martírio. No extremo do martírio. O nosso querido, já querido Papa Leão XIV, no discurso aos cardeais, ele citou Santo Inácio de Antioquia, que bem no princípio do cristianismo, devorado pelos leões, ele deixou uma frase muito forte. Ele dizia: não me livrem da morte, quero ser devorado pelas feras, ser triturado como um trigo para ser o puro pão de Cristo, puro trigo de Cristo, como queiram. Ele deu um testemunho bonito e o Papa citou uma frase mais ou menos assim. Quando ele estava rumo acorrentado para ser sacrificado, ele falou assim: quando vocês não me virem mais, então é que eu serei discípulo. Forte. Ele ia derramar o seu sangue, ele ia ser devorado pelas feras, ele ia deixar de viver, ele ia morrer. Mas ele disse: então naquela hora eu serei discípulo. Ah, queridos irmãos, incompreensão, rejeição, primeira leitura. Perseguição, martírio, segunda leitura. Que Deus nos conceda coragem para seguir Jesus. Não sermos seduzidos pelos cantos do mundo, falsas vozes, falsos influenciadores digitais. Tem muita gente que prefere escutar aquele influenciador digital do que escutar o padre na homilia da paróquia, as orientações do bispo. Nós não somos seguidores de influenciadores, nós seguimos Jesus, o Evangelho. Precisamos ter sempre senso crítico, sobretudo nesse mundo de tanta virtualidade. Nós precisamos tomar cuidado para escutar muito e escutar nada. Escutar muitos e não escutar nada. Muito mais do que ouvir pessoas. É preciso escutar a voz de Jesus lá no fundo do nosso coração. Como eu prometi, o Padre Hermes, com a equipe, preparou para essa missa esse banner do nosso querido Papa Leão XIV. Já dei 2 entrevistas na Rádio Vida Nova, os links, depois é só entrar no Facebook da Diocese para eu não prolongar, mas quero falar uma palavrinha do nosso querido Papa Leão XIV. Surpreendeu a todos nós. Isso mostrou que a gente não fica, eu falava, não fica dando ouvido para a internet, bolsa de apostas. Surpreendeu, ninguém conhecia Robert Francis Prevost. Ninguém conhecia. Você conhecia? Embora ele tenha passado pelo Brasil, Belo Horizonte, Guarulhos, celebrou missa em Guarulhos. Agora todo mundo vai recuperando, descobrindo, resgatando. Um homem simples. Viveu o seu pastoreio lá no meio dos pobres, como ele falou na apresentação. Mas o que me encanta nesse início é, em primeiríssimo lugar, o nome que ele escolheu. O nome. O nome revela a missão. Já é um recado. Leão XIV, 13 antes. O primeiro foi Leão Magno, um doutor da igreja. Mais de 100 sermões, quase 150 cartas. Um doutor da igreja. Carrega um nome pesado. Leão é forte, né? Mas é mais que você está pensando. Ele carrega a lembrança do primeiro Papa Leão, que foi um doutor da igreja. E o último, para não me prolongar, o último foi Leão XIII, do século XIX, que escreveu a Rerum Novarum, um documento muito importante. Está lá na minha estante, já estudei, sempre remeto a esse documento.
foi assim um formulador da doutrina social da igreja, primeira encíclica tratando da questão do trabalho, do mundo do socialismo, capitalismo, exploração do bom trabalho. O recado, ele veio para compromisso com a vida dos pobres. Também, além do nome, nos remeter a Leão I, Leão XIII. Outra coisa que encanta é que ele é agostiniano. Você deve se lembrar que quantas vezes eu já te falei de Santo Agostinho? Ele é agostiniano. Eu sou apaixonado por Santo Agostinho, foi um presente que eu ganhei. Interessante, ele é agostiniano. E eu e o Padre Anderson temos amigos agostinianos. Ficamos felizes da vida. Está lá em Roma, inclusive na Vida Nova, no Pod News, Frei Rodrigo falou da sua simplicidade, da sua proximidade, do seu despojamento. Muitos tinham medo, e depois de Francisco, como vai ser? Seu medo acabou, não acabou? Depois de Francisco vem Leão XIV. Nós não estamos órfãos. E vamos rezar muito, porque ele pediu muita oração também, como o Papa Francisco. Pediu a ajuda dos cardeais. Eu digo sempre, não é fácil cuidar da sua casa, né? Ou é fácil cuidar dos seus filhos? Não é fácil. Não é fácil cuidar de uma escola. Não é fácil cuidar da sua empresa. Não é fácil cuidar dessa paróquia. Não é fácil cuidar da diocese. Agora, cuidar da igreja no mundo todo. Sucessor de Pedro. Papa Leão Magno, sucessor de Pedro. Mas eu tenho muita esperança no coração de que ele vai continuar o legado de Francisco, e cada um é cada um, ele tem seu jeito próprio, mas a caminhada sinodal não vai parar, o grito pela paz não vai se calar, a defesa dos pobres, migrantes, a incentivo das juventudes. Podem contar, jovens. Os jovens terão uma voz. Assim também os idosos, os doentes, como eu já falei, ou não. O mundo parou diante daquela chaminé. Agora eu quero ver o mundo parar para repensar, é diante da sua palavra. Não basta ficar olhando para a chaminé. Aquela fumaça branca tem que ser sinal de um mundo novo. A fumaça branca subiu ao céu, e junto com a fumaça subiram nossas orações e os nossas esperanças de que o seu pontificado será fidelidade de Pedro ao Cristo hoje. Hoje Pedro se chama Leão XIV. Exorto toda a diocese a multiplicar momentos de oração, terço, louvores, adoração, missas. Temos que rezar muito pelo Papa Leão XIV. Ele precisa da nossa oração, nós precisamos do seu pontificado, mas ele precisa muito da nossa oração. Paulo enfrentou dificuldade, Pedro foi martirizado. O Papa Leão terá uma missão muito difícil de enfrentar, como o Papa Francisco, uma terceira guerra mundial, entre aspas, em pedaços. Conflitos pelo mundo afora. Postura norte-americana, diálogo com os Estados Unidos. Eu rogo a Deus, como pontífice que Ele é, Ele nos ajude a construir pontes de diálogo, de inclusão, de proximidade e de paz. O mundo não precisa de muros, o mundo precisa de pontes. Mais uma vez, uma salva de palmas para Leão XIV.